Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Amém? Deus, nós te louvamos, Pai, agradecemos o teu nome. Obrigado, Deus, pelo esse louvor tão abençoado, que eu tenho certeza que o seu Espírito Santo se fez presente no nosso meio. Deus, eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu carinho. Por favor, nos conduza nesse ensino, abra o nosso entendimento, quebrante o nosso coração para compreendermos e entendermos o que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Pode tomar seu assento, querido. Obrigado, Tiago. Então, na quinta-feira passada, nós fizemos um texto introdutório, fizemos a leitura do texto introdutório, falando sobre os trabalhadores da igreja, pessoas que são vocacionadas para o trabalho, e quais são algumas exigências, algumas observações que são necessárias para que essas pessoas tenham, e algumas observações que são feitas concernente a elas, para as qualificações que são exigentes. Glória a Deus, o pessoal está louvando a Deus aí com a gente. Nós falamos sobre a origem, de onde surgiu a necessidade dos trabalhadores dentro da igreja, os primórdios da igreja na semana passada, né? Nós falamos um pouco sobre Paulo, sobre os apóstolos, falamos sobre os trabalhadores como ajudadores, como pastores, antes da definição do pastorado dentro da igreja, as pessoas que eram chamadas de anciões, que vem o termo presbítero, que significa uma pessoa mais antiga, mais idônea. Nós temos o termo bispo, que significa supervisor ou superintendente. Nós temos o termo apropriado que veio quase um século depois, quase 2 séculos depois, o termo pastor, que começou a ser utilizado dentro da igreja, que é a pessoa encarregada de cuidar das pessoas, por assim dizer. Amém? Nós falamos sobre o significado das palavras, a origem, a forma comparativa, de onde veio. Nós falamos sobre a diferença entre o pastor e o presbítero na igreja, nos primórdios da igreja, de onde surgiu. Nós temos o termo presbítero, que vem do original presbútero, que significa ancião, bispo, episcopo, que significa supervisor. Nós temos um pastor, que vem do termo poimen, que significa aquele que cuida. Cada um vem o termo do pastor. Tá? Naquela época foi um termo utilizado, que era bem comum ter pastores de cabritos, pastores de ovelhas, pastores de gado, e a observação que foi feita com relação ao cuidado foi exatamente essa: aquele que anda atrás, dependendo do rebanho, a necessidade de andar atrás, e dependendo do rebanho, o pastor anda na frente, né? Dependendo da necessidade do tipo da criação, né? Por assim dizer. E nós entramos quase lá no final, as escolhas, as qualificações de um obreiro segundo a Bíblia. Nós fizemos alguns pontos, nós falamos sobre 3 ou 4 pontos. O primeiro ponto é aquele que foi irrepreensível, que o trabalhador da igreja, o presbítero, o ancião, ou supervisor, ou pastor, que seja uma pessoa de caráter cristão, libado, íntegro e exemplar. Nós falamos sobre isso semana passada. Falamos que, ponto 2, que ele deve ser esposo de uma mulher só, né? Marido de uma só mulher, dependendo do país que você está também, que a mulher seja esposa de um homem só, né? Que acontece ao contrário também em alguns locais do mundo. E terceiro ponto, que ele tenha uma família ajustada, a sua família que esteja debaixo do domínio pastoral, do seu domínio pastoral, que seus filhos cresçam como exemplos, que não sejam dados ao vinho, não sejam beberrões, não sejam usuários de droga, e que estejam aí no caminho do Senhor. São exemplos aí requeridos biblicamente para que você esteja dentro desses requerimentos de Paulo, que Paulo escreveu a Timóteo. O quarto ponto que nós estaremos entrando agora é não ser soberbo, né? É um requerimento também, não ser soberbo. O que é soberbo? O que é um soberbo? É uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é orgulhosa, né? Que é presunçoso. O que é uma pessoa presunçosa?
presunçosa? É uma pessoa que presume coisas antes do tempo, e ela baseia a sua reação com relação a pessoas, mesmo sem conhecê-las. O que é uma pessoa presunçosa? Você chega aqui na igreja, por exemplo, chega alguém na igreja, você não conhece a história de vida da pessoa, não sabe se ela está vindo do trabalho ou não, de onde ela está vindo, e talvez ela é um mestre de obra que veio direto da obra. Aí chega aqui com a calça suja, com o sapato sujo de cimento, né, com a roupa suada, mas é bem de situação, para a caminhonete ali fora para dentro da igreja. Aí talvez, né, chegue alguém e fale, nem vou cumprimentar, né? Já fez uma pressuposição sobre aquela pessoa, e seu orgulho dentro de não querer se rebaixar ao nível potencial daquela pessoa, automaticamente faz que ela, de uma certa forma, isole aquela pessoa do seu convívio ou da sua participação. Então, nós não podemos ser soberbos e não podemos ser orgulhosos. Amém? Nós temos um exemplo disso, biblicamente. Jesus, o sumo pastor, pastor. Havia uma série de costumes naquela época, e uma delas era o seguinte: os missionários, Jesus era um pastor itinerante e tinha os seus discípulos, era um rabino itinerante, e viajava de cidade em cidade. Existia um ditado naquela época que se falava para os discípulos, que discípulos falavam para discípulos, e quando saíam de uma igreja, eles estavam em movimento para outra igreja. Hoje a gente fala assim: vai com Deus, a paz do Senhor, né? Vai com Deus, a paz do Senhor. Antigamente era falado assim: olha, siga o seu mestre, e que a poeira da sandália do seu mestre te cubra. Que é você estar andando tão na cola do seu mestre, que a poeira da sandália dele, no meio do caminho, literalmente cobria você. Então, quando era costume, quando chegasse à casa de alguém, e na hora que você adentrava, a pessoa mais humilde do grupo, ou serviçal da casa, ele vinha lavar os pés de todo mundo e lavava as mãos de todo mundo, para aquela pessoa tivesse apta para entrar na casa, sem sujar a casa, e tivesse apta para participar de uma refeição. Jesus se depara em uma situação que seus discípulos agiram com arrogância em determinado lugar, né? Sentaram-se e ninguém se dispôs a lavar o pé de ninguém. Jesus chega e encontra aquela situação, seus discípulos que andavam com ele pega ali a bacia d'água, pega o paninho, joga nas costas. Eu não sei o que foi utilizado como sabão, né? Mas ele pega ali um pouco de água e começa a lavar o pé de todo mundo, né? Aí Pedrão, ele não fala: meu Deus, Jesus, você não vai lavar meu pé não. Ele fala: vou lavar seu pé sim, para que você tenha parte comigo, né? Vou lavar seu pé, então lava o corpo inteiro, cabra bom, não entendia de cima e embaixo, né? Esse foi um dos exemplos do início da igreja, que está no relato bíblico, de mesmo discípulos de Jesus agiram com uma certa soberba no determinado local que eles chegaram. É bom lembrar que o cargo ministerial, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Semana passada nós falamos, ministério não é dom. Deus pode usar seus dons no ministério, uma coisa é separada da outra. Amém? Vocês estão entendendo? Sim. Agora, Deus me deu o dom do ministério de crianças. Não, Deus me deu o dom de ministério de crianças. Ele te deu paciência, te deu temperança, que são dons do Espírito Santo, para que você trabalhe no ministério de crianças. Os seus dons que você recebe do Espírito Santo são desenvolvidos na sua vida secular, são utilizados por Deus e pela igreja dentro do ministério que você está fazendo parte. Amém? E agora tem uma frase aqui que é bem interessante e quero ler ela para vocês, que diz assim: olha, é importante lembrar que cargo ministerial não é sinônimo de grandeza espiritual. Cargo ministerial não é sinônimo de grandeza espiritual. Como que a gente sabe isso? Qual é a referência dentro da Assembleia de Deus de poder na oração? Círculo de oração, irmãos. As irmãs, que hoje tem sido chamada aí, as irmãs do coque, né? Que na hora que começa a orar, a coisa acontece. Na hora que começa, coloca um propósito debaixo do joelho. Meu irmão, não tem capeta que fica na frente, porque está sempre em oração, sempre em comunicação com o Senhor, de forma incessante. E às vezes é um ministério esquecido pelas congregações. É um ministério que não tem destaque, que não está
Olha o Caleb aí, graças a Deus que ele está melhor, né, Camila? Graças a Deus por isso. Nós temos um exemplo disso, que um cargo ministerial não é sinônimo de grandeza espiritual. Se você quiser anotar, depois você confere. 1 Pedro 5,5. Pedro, a carta de Pedro é uma executada geral, com todo mundo, né? Ponto número 5. As pessoas que trabalham na igreja, você que é servo de Deus, você não pode ser uma pessoa iracunda, termo antigo, né? Os nossos avós que utilizavam esse termo. Pastor, o que é iracundo? É uma pessoa raivosa, é uma pessoa colérica, temperamento curto, uma pessoa furiosa, né? Às vezes está ali num momento de oração, está tudo bem, louvando a Deus na sua casa, põe um hino, põe uma canção, na hora que vai sair do quarto, bate o dedinho na quina da cabeceira da cama, aí já perde toda a glória, já fica por ali mesmo, dentro do quarto, já sai, já começa a xingar, né? A primeira coisa que veio, meus irmãos, essa aqui, olha, eu fui bem claro e aberto com os irmãos desde o início. Essa aqui é uma das áreas de mais dificuldade que eu tive na minha vida. Aqui o pessoal fala de pavio curto, né, aqui no Brasil. Não, irmão, tem muito pavio curto. Eu não tinha pavio curto, não, irmão. Eu não tinha pavio, né? Na hora que eu vi o negócio já tinha estourado, acontecido, aí dava 10, 15 minutos, colocava a mão na cabeça e falava, meu Deus, o que eu fiz? Eu não tinha esse pavio. Só que eu percebi uma coisa: temperança é fruto do Espírito. Só tem temperança quem tem relacionamento com Deus. Não existe temperança, não existe controle sem o fruto do Espírito. Sim, para ter o fruto do Espírito tem que ter jejum, tem que ter leitura bíblica e tem que ter oração. Como que você vai crescer em você ter essa simbologia aí, que você é uma árvore frutífera? Como que você vai frutificar se o jardineiro não chega perto de você? Se toda vez que o jardineiro se aproxima, tem espinho no tronco, fica difícil, né? Tem espaço para o vazio. Exato. Eu me lembro bem, não sei se eu contei essa história aqui, eu acho que já contei, mas eu vou contar de novo. Nós morávamos em Palmas, e na casa do meu irmão tinha um limoeiro, pé de limão, grande, pé de limão velho, uns 20 anos de idade. E esse pé de limão dava uns 4 limões por ano. Dava uns 4 limões no máximo por ano. Meu irmão foi lá, comprou adubo, e comprou uns negocinhos verdes, uns líquidos verdes, você põe para tipo uma vitamina forte para a planta. As irmãs que mexem mais com planta aqui, sabe? Então os negócios que põe na planta que dava uma semana com a folha verdinha, né? E chegou um irmão lá, o apelido era Ceará, que trabalhava com a gente, né? Ele chegou lá, olhou para o limão, um limão viçoso, bonito, cheio de folha, as folhas verdes, o tronco assim, tinha um coró. Você já viu, né? Tem época do ano que dá uns lagartos desse tamanho no pé de limão, né? Não tinha uma lagarta. E ele olhou assim, falou para o meu irmão, pastor Joel, o que está acontecendo com esse limão? Todo pé de limão tem limão. Ele falou, não, esse pé de limão é esse mesmo, irmão. Bonito, mas não produz nada. Ele falou, só tem enxada aí. Ele falou, tenho. Então traz aí. Trouxe a enxada, ele foi, tirou a pá da enxada, pegou o cabo. Meu irmão, ele deu uma taca nesse limoeiro. Ele desceu a montamba nesse limoeiro, que quebrou o galho, arrancou folha. Na hora que olhou para o limoeiro, ele estava até ali assim, né? Meio peladinho de um lado, os galhinhos foram quebrados do outro, e aquele negócio assim, o tronco manchado, que tinha arrancado casca. Meu irmão, não deu mês. Não deu mês. O pé de limão estava cheio de fogo. Cheio de fogo. Deu 3 meses, estava cheio de limão. Deu uns 300 limão. O pé de limão ele dava 3. Às vezes que a gente precisa levar uma tabocada na cabeça, né? Para começar a produzir. Arrancar o que é viçoso, que é literalmente aparente, mas não dá fruto, e a gente arrancar o que é bonito, viçoso, e se humilhar na presença de Deus, permitir que Ele tire isso, que é doloroso, mas quando a gente passa pelo processo de tirar o que é viçoso, mas não produz, começa a sair brotos novos que produzem. E às vezes a gente não quer abrir mão do velho, que é bonito, trabalhei tanto para isso, mas não está produzindo. A gente precisa aprender a abrir mão do velho e permitir que o Senhor faça nascer em nós galhos novos que produzem frutos. Amém. Pastor, eu tenho dificuldade nessa área de mansidão. Faça comigo. Anote aí.
seu celular, manda mensagem para você mesmo. O curso de mansidão que Jesus deu, Mateus 11, 29. Depois você dá uma lida lá, começa por lá, Mateus 11, 29. Curso de mansidão ensinado pelo próprio Jesus. Amém? Ponto número 6. Quem está na igreja, não seja dado a vinho. Meu irmão, tem motivo nenhum para você beber. Tem motivo nenhum para você beber. Às vezes tem pessoas que dizem assim: não, pastor, mas o meu médico me recomendou vinhozinho uma vez por dia, porque é bom para a saúde, é bom para o coração. Meu irmão, o suco de uva tem a mesma propriedade curativa que o vinho vai ter. Tome suco de uva sem álcool. O álcool não produz nada para você, ele só te desidrata e tira a sua lucidez. Não beba, não beba. Mas pastor, tem igreja que bebe. A nossa não bebe. Nós somos assembleianos, pentecostais, tradicionais. A gente não bebe. Mas por que, pastor, que outras igrejas bebem e a gente não bebe? Eu conto para você a história da Assembleia de Deus. Em 1810, quando a igreja foi plantada aqui no Brasil, e a nossa igreja foi plantada e focada no crescimento, na multiplicação. Foi assim que a Assembleia de Deus foi plantada. Por isso que ela se espalhou pelo Brasil inteiro e ficou maior que as suas duas igrejas mãe. E a primeira igreja foi a Batista, a primeira igreja protestante foi a igreja Batista, dela saiu a presbiteriana, e a nossa igreja saiu da presbiteriana. E dependendo da Batista que você está e da presbiteriana que você está, o pessoal toma vinho, bebe vinho. No entanto, o histórico brasileiro não nos permite agir dessa forma. O Brasil foi colonizado por Portugal. Portugal é um pessoal que já gosta de um álcool. Nós fomos colonizados aqui no Brasil pela casta mais baixa, por assim dizer, por pessoas que foram tragas pelo Brasil, que eram assaltantes, assassinos, escravos, donos de escravos, para colonizar esse país no sistema de extração das suas riquezas. Você estudou na escola. Isso com gerações e gerações e gerações foram passando. O pessoal que colonizou e ficou no Brasil, nós ficamos com uma cultura, que até hoje nós carregamos isso, uma cultura depravada, em comparação com outros países. A primeira vez que nós recebemos o pastor João aqui no Brasil, ele veio lá da África, a primeira vez, ele e a esposa. A gente saiu do aeroporto em Goiânia, chegamos ali, próximo a Castelo Branco, tinha que a gente chama aqui no Brasil outdoor, né? Aquele banner grandão que o pessoal põe na rua, né? Com imagem. Aí tinha uma propaganda de cerveja, não sei se era da escola, era da Branca, alguma coisa assim, e tinha uma mulher de biquíni segurando a garrafa de cerveja. Na hora que a me fugiu o nome dela, a esposa do pastor João, a Flora. Na hora que a Florinha viu, ela viu antes do pastor João, ela já abriu a boca e regalou o olho para colocar para o pastor. Para nós é normal, porque nós vivemos aqui. Mas o pessoal que vem de fora, a nossa cultura é uma cultura escrachada, é escandalosa, abertamente sexualizada. Meus irmãos, hoje ainda mais do que nunca, você vai no shopping, você vê adolescentes e meninas com short jeans mostrando a realidade da polpa do lado de fora. Isso é algo que você tem testemunhado. Aqui na porta da igreja, eu fui ontem, nós estávamos limpando aqui o barracão, limpamos, viu, irmão? Tiramos tudo que estava dentro do barracão, só ficou poeira lá dentro. Manivaldo veio nos ajudar aí. Graças a Deus, é mais uma etapa com relação à mudança da igreja. Graças a Deus. O velho foi tirado, mas só falta tirar um pouquinho de poeira. Amém? Nós estávamos aqui, irmão, passava umas moças aqui na porta, que só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Né? Então, o que é que gerou? Como a igreja foi plantada, o concílio da Assembleia de Deus, juntamente com seus missionários, que plantaram a igreja aqui no Brasil, se reuniram e fizeram uma decisão com relação a usos e costumes da igreja. Por causa do nosso histórico como nação, é a quantidade de alcoólatras existente em cada família, que existe até hoje uma quantidade gigantesca de alcoólatras no Brasil. Em outras nações, por exemplo, se for para a Europa, se for para países frios, mais frios, cristãos, eles bebem vinho ou alguma bebida com álcool, porque aqui é muito frio e o álcool ajuda a aquecer o corpo, se for uma quantidade pequena. Só que eles não bebem para se embriagar, ao contrário aqui no Brasil, que o foco é ficar bêbado. Eu tinha um cunhado há muito tempo atrás,
que não era cristão, e ele falava: olha, eu bebo é para ficar tonto, se vendesse um pontinho de pó eu cheirava. Então o foco é outro, né? Então nesse concílio da Assembleia de Deus foi decidido para a gente nivelar por baixo, porque a igreja não é só aqui dentro da igreja, isso é o templo, a igreja é você, aonde você estiver, a igreja está lá, porque você é representante da igreja, você é parte do corpo de Cristo. E há momentos que nós passamos fora aqui do templo, que nós nos encontramos, que nós fazemos um café, né, Everson? Hoje eu recebi um videozinho lá, o Everson, a irmã Fátima fazendo um cafezinho lá, junto com a Verônica, né? Eu acho que era na casa da Camila, ou a Camila estava na casa de alguém, chegou o videozinho lá, não me convidaram, pelo menos o vídeo chegou lá para mim, né? Graças a Deus. Isso são momentos, biblicamente, são momentos de comunhão, tão importantes com relação à comunhão quanto à Santa Ceia. A Santa Ceia tem o seu simbolismo diferente, mas com relação à comunhão, à participação, o partido, como tomar do pão, a importância do relacionamento é o mesmo. E por esse motivo, porque nós não estamos congregados somente aqui dentro do templo, mas congregamos também na casa um dos outros. Antigamente, até hoje a gente faz aniversário, né? E às vezes chegava no aniversário, tinha uma pessoa que veio para a igreja para se libertar do álcool, estava nesse momento que era convidado para o aniversário, eu chegava lá, o pessoal bebendo alguma coisa com álcool, aí caía no alcoolismo novamente. Tem pessoas que bebem e não entram no vício do álcool, e tem pessoas que têm algo nelas que são uma predisposição para vício, que tudo que ela faz, que pode ter uma tendência de vício, seja jogo, seja uso de drogas, seja bebida, tudo que faz que tem tendência para vício, ela sempre tem isso. Que é só Deus na causa para tirar ela de lá. Só a misericórdia do Senhor para resgatar uma pessoa dos vícios. Então foi definido que dentro da Assembleia de Deus nós zelaríamos pelos nossos irmãos, na nossa casa também. Então foi decidido na convenção, uso e costume assembleana velha, vindo do princípio de misericórdia, nós zelaremos uns pelos outros, não somente dentro do templo, mas no nosso templo lá em casa, onde a igreja que sou eu, estou lá também. Amém? Ficou claro? Bom demais quando a gente entende as coisas, né? Ponto 7. Que não seja espancador. Pastor, mas eu não sou espancador não, nunca bati na minha mulher, nunca bati no meu esposo, nunca coloquei a mão em ninguém. Meu irmão, espancador aqui na Bíblia é violento ou agressivo. Tem gente que nunca põe a mão em ninguém, mas é violento, é agressivo, nunca bate em ninguém, né? E aqui em contrapartida a Bíblia fala assim: olha, o fruto contra a violência e a agressão é a temperança e o domínio próprio. Se você não tem temperança e não tem domínio próprio, automaticamente quem está ocupando o lugar dele é violência e agressão. É impressionante, né? Não tem neutralidade no mundo espiritual. Não tem. Não tem esse negócio, não, estou em cima do muro. Não tem. Não tem. E mesmo Deus que você tem isso, olha, se for morno, eu te vomito a minha boca. Você vai ficar lá com o pessoal que é frio. Aqui o negócio é quente, ou é quente. Ou é no lugar certo, ou é no lugar certo. Não tem negociação com Deus. Deus, ele não negocia princípios. Quem tem mania de negociar princípios é o homem, somos nós. Tem gente que quer negociar princípios. Pastor, mas eu nunca bati em ninguém. E suas palavras? Como tem sido o seu linguajar? Como tem sido o seu tratar com seus filhos, com o seu cônjuge, com as pessoas que estão perto de você? Não, mas o pessoal da igreja eu sou muito bom. E lá no seu serviço? Você tem amigos no seu trabalho? Ou você é aquela pessoa que na hora que entra no ambiente, todo mundo cala a boca e começa a sair todo mundo de mansinho, né? O João deu testemunho essa semana sobre uma pessoa lá no serviço dele, que ele falou: não prefiro nem conversar, porque quanto menos eu conversar com a pessoa, menos problema me gera, né? Tem pessoas que são assim, eu já trabalhei com uma pessoa assim, já convivi com pessoas assim. Tem pessoas que são agressivas, se fingindo ser boazinhas, que são chamados passivo-agressivo.
Como é que é? Como é que é o passivo agressivo? Chega um irmão que vive chegando atrasado na igreja, né? Todo mundo está atrasado, todo mundo está atrasado. Aí espera estar na frente do pastor, ou na frente de alguém mais, que tem um pouquinho de mais autoridade dentro da igreja, chega para o irmão, na frente de todo mundo, expõe o irmão, fala: irmão, aqui ó, trouxe um relógio para você, já que você chega atrasado na igreja todo dia. Chama-se passivo agressivo, né? E passividade agressiva dentro de casa. Passividade agressiva dentro de casa, como é que é, pastor? Espera a visita chegar. Na hora que a visita, nunca conversa sobre os problemas. O parceiro nunca conversa sobre os problemas. Quando na hora que chega a visita, senta na mesa e começa. Porque meu marido, irmão, graças a Deus pela vida dele, mas não tem coragem de tirar a toalha molhada de cima da cama nem pagando. Não tem. Está sendo agressivo, irmão. Passivo agressivo. Não, a gente não pode agir quando temos esses comportamentos. E quem guarda o nosso temperamento e guia o nosso temperamento é o Espírito Santo. Gálatas 5,16. Anote aí, Gálatas 5,16. Depois dá uma olhadinha lá. Está parceiro do Espírito Santo? Coração está quebrantado da presença de Deus. Ele está orando, está lendo a Bíblia, está em comunhão com o Senhor. Irmão, na hora que vier um problema, a primeira coisa que acontece é você sentir aquela mão de alívio, Senhor, nas suas costas, Senhor. Sente a presença do Espírito Santo. Talvez você não vai falar em línguas, obviamente não, você vai estar nervoso na hora. Não é que você vai entrar no repreendê, não, não é isso que eu estou dizendo para você, não. Deus vai te dar um fôlego para você respirar com a cabeça no lugar e pensar sobre o que está acontecendo. Talvez o que Deus vai falar para você é assim: ó, busque conselho, busque ajuda, fale com pessoas que sejam maduras e inteligentes para te aconselhar nessa área, que você está tendo dificuldade. Quem traz esses recursos é o Espírito Santo. Só estando junto com ele para ele trazer direcionamento. Amém? Deixa eu falar um negócio para vocês. Algo que sempre vai existir na igreja, infelizmente. Nós temos membros assim que vieram de situações assim, testemunhos que talvez vocês já ouviram, e sempre vai haver dentro da igreja os Pedros, os Pedrão. Os Pedrão, antes de assumir a igreja por si só. Quem que era o Pedrão? Vamos falar sobre o Pedrão um pouquinho. Por exemplo, o pessoal conta muito aquela história, né, quando foram prender Jesus para a crucificação, e Pedro foi lá e cortou a orelha do guarda, deu uma espadada e cortou a orelha do guarda. Meu irmão, pensa bem, você já parou para pensar? Ninguém dá uma facada na cabeça de alguém para cortar a orelha. Não dá. Pedro ali queria rachar a cabeça do guarda. Ali foi uma interferência divina mesmo para que não acontecesse. E pegou só a orelha do guarda. Porque ele não chegou lá na orelha do guarda e falou: licença, me troca aqui da orelha. Não faz nem sentido um negócio desse, né? Ele tirou-lhe a espada e foi para acertar na cabeça do guarda. Talvez ali um sopro de um anjo, a mão, a intervenção do Espírito Santo de alguma forma permitiu só que a orelha fosse cortada. Essa é clara, né? Dentro das nossas igrejas sempre houveram e sempre haverão pastores ou ministros que em algum momento serão grosseiros, prepotentes, e ministros, homens que se dizem homens de Deus ou mulheres de Deus dentro da igreja, que em algum momento possa ter ou esteja cometendo algum tipo de assédio sexual contra outras pessoas dentro da igreja. Nós temos testemunhos disso aí. Situações que às vezes são abafadas, aveludadas, quando o negócio é muito grande, tem gente que esconder até no jornal, aí o pessoal abafa, né? Sai tudo quanto é jornal, porque o pastor, porque o fulano, às vezes nem é pastor consagrado, só se diz pastor, porque o pastor foi pego num motel com um menino de 15 anos, né? E traz desgraça para o mundo da igreja. O pastor falou desgraça, meu irmão, desgraça quer dizer sem a graça. Sem graça, tá? Aqui no Brasil tem outra conotação, mas a desgraça quer dizer, nesse sentido que eu estou usando, é sem graça, sem a graça de Deus. E traz desonra para a igreja.
A igreja acaba sendo difamada. Aí pessoas que estavam ali pensando em vir para a igreja escutam esses escândalos e falam: poxa, ainda bem que eu não fui, né? Que é só desse jeito. É desse jeito. Só toda semana sai um negócio desse no jornal. O pastor foi feito fazendo isso, falando isso. Meu irmão, não escandalize o seu coração. Isso são os sinais dos filhos de Deus. Deus está para voltar. Jesus está para chegar e nos levar para casa. Está para chegar e nos levar para casa. Amém? Ponto 8. Quem é cristão? Meu irmão, nós não podemos ser cobiçosos ou corpo de ganância. A gente não pode amar o dinheiro. Esse é o problema. Esse é a raiz de todos os males, né? É o amor ao dinheiro. Não, pastor, mas eu quero ganhar dinheiro. Muito bem, trabalhe, estude, se capacite, trabalhe, gaste as suas horas, ganhe dinheiro, que Deus te abençoe e te faça prosperar tudo que você tem na sua mão. A partir do momento que você começar, o seu dinheiro, o dinheiro for o alvo final, aí, é por água abaixo. Como dizia o meu amigo lá no Malawi, daí para frente é só para trás, né? Na hora que Deus for desentronizado e o dinheiro for colocado no lugar de Deus, dentro da igreja ou no seu coração, acabou. O negócio é errado. Deus não divide o lugar dele com ninguém. Ele é santo. Santo. Isso ele é. Mas pastor, mas eu não sou cobiçoso. Mas minha vida é simples. Tá bom, sua vida é simples. E aí, você compra um pastelzinho na cantina da igreja e não paga. Está devendo a cantina da igreja desde 3 anos atrás, nunca pagou, né? Não é cobiçoso, não é ganancioso, mas tem um comportamento torpe com relação a finanças. Não é pouquinho, é para a igreja. Deus perdoe isso daí. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. O que aconteceu aqui na igreja? Há uns meses atrás, nós decidimos fazer cantina todos os domingos na igreja. Vocês perceberam que paramos de fazer cantina? Vocês sabem por quê? Porque nós tínhamos tantas dívidas que foi enviado para fazer cantina. Tanta gente pegou, fiado, não pagou, que ficou enviado de fazer cantina. A gente só estava, em vez de ter algum benefício financeiro para a igreja, a gente só estava acumulando dívida. Não, mas é só um salgadinho. Não é um salgadinho, a caravana inteira para. Comportamento todo dentro da igreja com relação a finanças. Não, mas Deus tem que me abençoar. Deus me abençoa. Meu irmão, você não está sendo fiel no pouco. Como é que você quer que te coloque no mundo? Você pega um salgadinho de R$8 na igreja e não paga. Você acha que eu vou te cobrar aqui em cima do público? Meu irmão fulano de tal, pegar assim, meu irmão fulano de tal, você está devendo R$8 da cantina do dia tal, R$16 a cantina do dia tal, R$8 a cantina do dia. Meu irmão, tem mais coisas para fazer aqui em cima do público. Eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor, para que possamos juntos adorar a Deus. Adorar o Senhor. Você sabe. Se você não pegou e não pagou, é maldição da sua vida. É maldição da sua vida. Mas é só R$8. É R$8 de maldição da sua vida. Não, pastor, foi só R$3. É R$3 de maldição da sua vida. Os negócios estão indo para frente, então não. Por quê? Porque você pegou e não pagou, roubou, né? Quem pega e não paga, rouba, né? E o pior é que pega, fala, eu vou pagar, e não paga, e finge de desentendido. Aí na próxima cantina fala, irmão, põe minha conta aí, né? Misericórdia. Que você seja liberto desse comportamento torto. Se você se encontra nessa posição, seja liberto desse comportamento torto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, querido? Não, pastor, mas eu não faço isso não. Ah, tá. Eu levei o prato da igreja para casa, nunca devolvi, está lá no meu forno. Prata, tigela. Comportamento todo. Eu acho que a igreja é para qualquer um meter a mão e pegar as coisas. Não é, meu irmão. Nós compramos umas cadeiras, foi comprado, né? Estou incluindo aqui porque
Foi feita a contagem desses meses, está faltando 9. Ninguém sabe para onde foi. Ninguém sabe para onde foi. Se tiver na sua casa, eu vou orar para ela quebrar a perna e você cair tudo no chão. Bora! Bora! Não, parece brincadeira, mas não é. Não é. Você tirar algo que foi comprado com oferta e foi comprado com dízimos, foram doados para a igreja, aí chega aqui na igreja, leva o botamento todo, tirando da igreja o que é devido seu. Né? Amém? Amém? Ou não amém? Amém. Amém, graças a Deus por isso. Parece que na terça-feira é melhor que esse negócio, né? Dá uma saudade do estudo de doutrina, né? Só ia na terça-feira antigamente que era cringe mesmo, né? Que chegava assim até com a camisa, com duas camisas, né? Porque ia preparado para tomar chibatada, né? Outra coisa, ponto 9, seja hospitaleiro, irmão. Tanto aqui na igreja quanto na sua casa. Compartilhe o que Deus deu para você. Você nunca vai perder quando você compartilha. É interessante isso, né? É interessante. Tem uma história bíblica que todo mundo conhece. A multiplicação do óleo da farinha, né? A multiplicação do óleo da farinha. Deus mandou o profeta, se você conhece a história, o profeta foi para ser servido. Ele foi para um momento de descanso para ele ser abençoado. Ele chega lá na situação, na casa da irmã. Ela se lamenta, olha, então meu marido morreu, estão querendo levar meu filho escravo para pagar a dívida. A única coisa que eu tenho dentro de casa é um pouquinho de azeite e um restinho de farinha. Aí ele fala, olha, vá lá fora com seus vizinhos, pega os vasos, você conhece a história, né? Pega os vasos e vamos colocar o azeite. Começa a encher o azeite, começa a encher de azeite. Duas coisas que eu quero que você preste atenção. Primeiro, com relação a essa história, a única coisa que limitou o fluir do azeite e a multiplicação da farinha foi a quantidade de potes que ela tinha. Só parou quando o último pote estava cheio. Segundo, o que veio de fora estava vazio. O óleo veio de dentro da casa. O óleo e a farinha já estavam na casa, era pequeno, mas estava lá. A multiplicação que foi feita não foi a multiplicação do pote que veio de fora. A multiplicação foi feita do que já estava na casa, que preencheu o que havia vindo de fora. Aleluia. Entenda isso, compreenda isso e assimile isso no seu coração aí. Seja hospitaleiro, receba bem pessoas, trate bem pessoas quando elas chegam na igreja, cumprimente, abrace, beije. Cuidado com o Covid, tá? Precisa ficar montando em cima do outro, não, né, Annelise? Não precisa ficar subindo o pescoço dos outros, né, minha filha? Né? Abrace, beije, trate bem. Meus irmãos, lá no Malawi, eu não sei quantas vezes a gente estava lá em casa, recebi um telefonema, pastor, o senhor não me conhece, achei seu número no Facebook, o senhor está aqui no Malawi, eu estou aqui no Malawi também, pastor. Nós viemos para ficar um mês, nosso visto acaba daqui a uma semana e meia. O nosso dinheiro acabou, nós não temos dinheiro para ficar no hotel. Amém, irmão? Vem para cá, para saber o que era. Primeira coisa que estava, vem para cá, aqui para casa. Pastor, mas nós somos um grupo de 9, 12 pessoas. Meu irmão, o endereço está aqui, ó. Vem para cá. E ficava na casa. Uma semana e meia comendo a minha comida, sem ter um centavo para ajudar para comida na mesa. Na hora que ia levar no aeroporto, tinha que levar no aeroporto, pagar o combustível no bolso e ir embora. Todas as vezes que isso acontecia, voltava pelo menos um e começava a nos abençoar periodicamente. Pelo menos uma dessas pessoas. Não eram os 12 que voltavam, não eram os 9 que voltavam. E houve várias situações em que pessoas que passaram pela nossa casa, a gente não conhecia um momento ou outro, a gente estava sem nem um centavo no bolso. A pessoa ligava lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, falava, pastor, me manda um pix aí que Deus tocou no meu coração para mandar uma oferta para o senhor agora. Isso aconteceu essa semana. Uma amiga dela de 20 anos atrás ligou para ela e falou, Daniela, me passa seu pix, eu fiz um propósito,
Deus cumpriu o propósito que eu coloquei na presença dele. Eu falei, me mostra uma pessoa para quem eu abençoar. Ele mostrou você, me manda seu pix aí. Aí a Daniela falou, obrigado. Eu falei, não é obrigado não, só tem graças a Deus. Agradece ao Senhor, foi ele que mandou. Meu irmão, não sei quantas vezes. Não sei quantas vezes isso acontece. Seja hospitaleiro, abençoe pessoas. Abençoe pessoas. Abra a sua casa. Não, pastor, mas a minha casa é feia. Não interessa se a sua casa é feia. Abençoe pessoas. Amém? Quando você abençoa, você está abrindo a porta para ser abençoado. Amém? Não devemos ser grosseiros nem fazer acepção de pessoas. Atos 10, 34. Nota lá para não passar em. Outra coisa, seja amigo do bem. O que é amigo do bem? Escrito na Bíblia. O que é ser amigo do bem? Você já estudou essa palavra na Bíblia? Talvez você tenha se questionado o significado. Benignidade, palavra grande, né? Benignidade. Benignidade significa ser amigo do bem. O Espírito do Senhor esteja sobre nós. É a qualidade, a benignidade, aquele que se dedica a fazer o bem, que sai do seu normal e vai na casa do irmão e pergunta: irmão, como é que você está? Você está bem? Eu vi que esses últimos dias que você foi na igreja, estava usando uma sandália. Na hora que você cruzou a perna, eu vi um prego de baixo. Eu trouxe uma sandália para você. Aqui, meu irmão. Pessoas que ligam para pessoas doentes e perguntam: meu irmão, está precisando de alguma coisa? Sai do seu normal e faz um esforço para abençoar o outro. Dom da benignidade. Você está tendo isso na sua vida. E continue assim. Continue assim. Eu vejo exemplo disso aqui dentro da igreja o tempo todo. Eu glorifico a Deus pela sua vida por causa disso. Todas as vezes que nós nos levantamos e falamos assim: meus irmãos, precisamos de algumas coisas para montar uma cesta básica. Não dá no final do dia, mais tardar no outro dia, mas já temos todos os elementos para fazer a cesta básica para enviar. Continue assim. Deixa Deus abençoar você, que você continue abençoando pessoas. A gente só colhe o que a gente planta. Tá bom? Você só colhe o que a gente planta. De vez em quando nasce no nosso quintal lá o chuchu, né? Alguém passou e jogou uma semente. Nasce o chuchu lá, né? Mas chuchu é o quê? A, B e C, né? As vitaminas, água, casca, bagaço, não tem quase nada. Né? De vez em quando nasce. De vez em quando o vizinho está comendo abóbora, né? Joga a semente de abóbora como se fosse rejeito, né? Lá no seu quintal. Você nem vê. Aí nasce umas abóboras, né? Só não é aquela abóbora boa, não, aquela abóbora de dar para porco, né? Que a casca é dessa grossura, a semente é desse tanto, que come dessa tanto de cima. Meu vizinho bota um arbusto na janela, que fica onde ele passando lá, aí eu vi umas abóboras lá. Eu falei: mas que pedaço dessa abóbora? Ela não sumiu, eu não cuidei, mano. Como um mozinho não tem mais nada. Lá no Malau, aconteceu isso com a gente, né? Só que foi com uma planta meio esquisita. Meu vizinho plantou um pé de maconha na casa dele. Esse pé de maconha ele cresceu tanto que ele virou por cima e desceu a metade do pé do meu quintal. Aí todo pastor que chegava lá, eu ia lá, vou tirar um pé, uma foto com vários pés de maconha. É claro, uma lago é legal. O pessoal fuma e faz chá lá há pouco tempo, né? Salmo 37, versículo 27 fala sobre a benignidade. Gálatas 16, 9 e 10 também fala. Que nós possamos ser moderados. Moderados. O que é esse moderado? É uma pessoa sem afetação. A pastora não explicou nada. O que é afetação? Exibicionista. Uma pessoa que seja exibicionista da igreja, que faça as coisas para aparecer, não para porque necessitam ser feitas. Você quer um exemplo de uma pessoa, de uma situação? Vou criar uma aqui para vocês. Por exemplo, essa garrafa d'água está aqui. Eu esqueci ela aqui no lixo, né? Supondo, é uma situação que aconteceu, né? Supondo. Aí alguém vem e pega a garrafa: olha, o pastor esqueceu a garrafa d'água na igreja. A pessoa vem, ela vem correndo na frente e fala: não, pode deixar, olha lá no carro: pastor, olha, eu vi que o senhor escolheu esqueceu a garrafa d'água. Pastor, está aqui a garrafa d'água. Eu vi que o senhor esqueceu. Fazendo coisas para aparecer, meu irmão.
dizer um negócio para você. Eu até conversei com os pastores essa semana. A gente teve uma reunião, né? E surgiu esse assunto. Olha, mas tem gente que às vezes faz coisa para aparecer. Meu irmão, eu sou distraído, viu? Se você está fazendo alguma coisa para aparecer, para mim você está perdendo tempo, porque eu estou lá dando. Você está só perdendo tempo. Não gaste seu tempo tentando me impressionar. Você não precisa fazer isso, não. Tá? Agora, você quer agradar o coração do seu pastor, leia a Bíblia e olha. Na hora que eu te der uma oportunidade, você vem aqui na frente e fale sobre a Bíblia. Fala, olha, lá no versículo tal, fala assim, Deus falou comigo assim, na passagem tal, assim. Meu GPS está ligado no céu, vai ser agradar o coração. Não é missionário? Está vendo? Devemos ser muito moderados. Ter uma vida sem exagero. Essa semana, eu já estou encerrando por hoje. Essa semana eu vi um vídeo lá nos Estados Unidos de um padre. Aí o apelido do padre é de uma comunidade, né? Que as comunidades, as favelas no Brasil são diferentes dos Estados Unidos, né? São chamadas comunidades aqui no Brasil, o termo vem de lá. Esse padre da comunidade tinha uma igreja meio abandonada. Entrou nessa igreja um senhor novo, bem mais novo que eu, tinha uns 26 anos, 26 a 30 anos por aí. Ele entrou nessa igreja e ele fez um movimento no bairro. Fez um movimento gigantesco. As pessoas, os jovens vieram para as missas e tal, aquele negócio. Daqui a pouco estava padre, com as correntes de ouro, né? O Jesus crucificado na cruz que ele usava aqui assim, estava quase no bico, né? Aquela cruzona de ouro, um monte de cruz, andando de Lamborghini, andando de limousine e pregando a doutrina da prosperidade dentro do templo católico. Na hora que descobriram, o padre da outra região do sul falou: peraí, esse negócio está errado, né? O nosso caráter é para que a gente seja humilde. Eles foram olhar, o rapaz nem padre não era, só tinha achado a igreja abandonada, entrou, disse que era padre, o pessoal aceitou. Ele começou a pegar uns sermões, ministrar e foi. Impostor, né? Às vezes a gente gosta de aparecer um pouco, gente. É caráter. Paulo já falava, tudo é vaidade, né? Tem coisas que a gente não acha que não é vaidade e na hora que a gente passa para pensar, é vaidade. Meus irmãos, quando eu quebrei o joelho, minha perna esquerda ela ficou menor que a direita. Às vezes eu estou aqui, os irmãos não veem, mas na hora que eu faço assim, aí vocês veem que o quadril arrumou, agora dá para ver que está torto, né, que eu falei para vocês, né? Olha lá, agora está certo, porque está faltando uns centímetros ali no osso agora. Deus falou muito comigo sobre a questão de vaidade. Quando eu comecei a voltar a andar, e eu vim perceber que estava faltando centímetros de osso nas minhas pernas, na minha perna esquerda, quando eu cheguei aqui no Brasil, para uma aula de perceber. Eu fui notar a perda óssea, foi perceptível quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu fiquei umas 2 semanas ruim, né? Chorei, orei. Deus falou no meu coração, cara, é verdade, isso aí. Só a perninha, moço. Esse cambite cearense fino, né? Preocupa porque senão, moço, na hora que você chegar aqui no céu, você vai ter umas pernas grossas, torneadas, feitas por Deus para você. Eu agora, deixa esse caminho ter torto aí. Na hora que a gente for para o céu, arruma, né? E acaba com esse negócio, essa preocupação, né? Eu tinha uma série de traumas, eu falei para vocês que eu era muito magro quando eu era pequeno, né? Então eu tinha uma série de traumas, tinha um monte de apelido. E Deus foi me curando disso, com o passar do tempo. E por último veio esse negócio aí, né? Da perna. Satanás tentando me derrubar, fazendo entristecer. Agora você vai andar e vai andar assim. E o Espírito Santo falando: olha, tá bom, quando você estiver andando lá na Vila Bandeirantes, o pessoal vai saber que é você de longe. Vai falar: ó, lá tá vendo o pastor lá. Então vou andar para conhecer, né? Vou fazer uma revelação. A história fica, o testemunho fica, né? Não importa não, você já pegou seu peixe. Já peguei o peixe, graças a Deus, o testemunho ficou, né? Tem irmão que vai para a academia, né? Não digo nada, fica calado. De vez em quando aplica uns negócios que não deve, ele faz prejudicial, né?
Pastor, mas é pecado? Meu irmão. Negócio, né? Foi Deus que deu o corpo para você, zero bem dele, né? Zero bem do seu corpo. Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. A gente tem que. Não, pastor, mas eu faço isso para arrumar a irmã, né? Meu irmão. Né? Às vezes acontece com as irmãs também, né? Usa tanta maquiagem, né? Não, eu tô passando o olho. Não vou falar de ninguém, não. Estou passando o olho. Tem uma história, eu vou até fechar aqui, não quero encerrar com ela. Uma história até engraçada. O irmão se encantou por uma cantora, né? Na igreja. Voz linda, maravilhosa, morena, bem apessoada, né? E ela, sabe, irmã Cida, aqueles negocinhos que a senhora tem lá? Sabe? Tô brincando, mas aqueles negocinhos que toda mulher tem, né? Em casa, um batonzinho, um pozinho e tal. Só que essa irmã usava bastante, né? E cantava bem demais. E esse rapaz se afeiçoou por ela, namoraram 3 meses com ela, né? Não tiveram tempo nem de conversar primeiro, de se conhecer primeiro. Às vezes Deus faz essas coisas mesmo, mas se namora em casa. E a maioria, quando acontece assim, rapaz, a maioria é uma bênção, né? Tem gente que namora 9 anos em casa, na hora que casa sentado, né? Casado. Foram para a lua de mel, saíram, foram para a lua de mel. Eu não sei se o Everson fez isso, né? Estou brincando, viu, garoto? Na hora que acordou no outro dia, de manhã, tinha ido para Caldas Novas, irmão. Aí de noite inventaram de ir para a piscina. O chapinha foi embora. O cloro não deu jeito para creme, né? O cloro não teve jeito para creme, o cloro. Aí dormiu lá, tranquilo. Aí amanheceu cedinho, os passarinhos cantando. Lua de mel, ele já levantou assim, animado, né? Olhou para o lado, a irmã dormindo, com a boca aberta, o olho cheio de remédio, tem cabelo assim, todo amassado, enfiado, meio enrolado. Eu para ela não sabia nem que era enrolado esse cara. Sem maquiagem, a primeira vez que ele viu que ela tinha umas manchas escuras debaixo do olho. Aí ele olhou para ela, começou a orar, falou: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Aí colocou a mão no ombro dela, você até deu receio, né? Colocou a mão no ombro dela, sacudiu ela, ela abriu o olho assim, meio pregado lá. Deu aquele bom dia, porque ele basta abençoado que não tem cinema, né? Que não tem filme. O pessoal no filme levanta e joga beijo. Quem é casado sabe que não dá, irmão. O negócio é diferente, né? Acordou ela, olhou para ela abriu o olho e falou: bom dia, meu bem. Aquele bafão assim. Ele olhou para ela, com o olho cheio d'água. Aí ele falou: meu bem, canta, meu bem, canta. Que foi o que conquistou ele, né? Foi o cantar. Enfim, irmãos, devemos ser moderados, né? Porque às vezes a gente acaba comprando gato por leve, né? O pessoal é tão bonitinho, tão arrumadinho, tão ajeitadinho, e na hora que você vai ver, a vida pessoal da pessoa está no escangalho, né? A aparência é só um disfarce do que está acontecendo lá atrás. Né? Mas Deus tem misericórdia, né? Deus tem misericórdia. Amém? Louvado seja Deus. Orações. Nós temos das 8 às 9 da manhã, todos os dias.